informação que saiu na tarde dessa quarta-feira é decisiva e eu vou trazer para vocês todos os detalhes da proposta milionária que o Vasco fez ao técnico Arthur Jorge. Vamos falar também sobre negociações com Marcelo Gallardo. As conversas também começaram para um possível plano B, caso os objetivos do departamento de futebol e da alta cúpula da diretoria do Vasco não dê certo nesse primeiro contato. Renato Gaúcho e Vasco ainda conversam e eu vou trazer o panorama dessas conversas. Vamos falar também sobre Vasco e Santos, o Cruz Maltino definido para o jogo contra o Santos. Vamos trazer aqui todos os jogadores que estarão à disposição do técnico Bruno Lazzaroni, o técnico interino escolhido por Pedrinho nesse momento da temporada. Você do outro lado vai ficar sabendo de tudo porque tem novidade. Cuiabano está à disposição e pode jogar. Muitas informações nesse vídeo na tarde dessa quarta-feira de Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Vasco só joga amanhã contra o Santos, tá? A gente sabe que o jogo é na Vila Belmiro às 19 horas. O Vasco embarca para São Paulo e depois se encaminha para Santos, onde vai enfrentar a equipe de Neymar e companhia. Jogo difícil, jogo complicado, e eu já quero aqui falar sobre essa partida. Vamos falar sobre os treinadores, proposta que o Vasco fez a Arthur Jorge, negociações com Marcelo Gallardo e ligação com Renato Gaúcho, hein? Tem muita coisa pra gente falar. Mas o Vasco tem a lista completa de jogadores que estarão à disposição do técnico Bruno Lazzaroni, técnico interino escolhido pela diretoria. Olha só, Adson, em ordem alfabética, Adson, Andrés Gomes, Brenner, Cuiabano, David, Fusato, Hugo Moura, João Vitor, o Mutano, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Marino Rinestrosa, Matheus França, Pablo, Nuno Moreira, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Robert Renan, Rojas, Saldívia, Spinelli, Tietê e a volta de Thiago Mendes. Esses são os jogadores que estão à disposição de Bruno Lazzaroni para o jogo importantíssimo contra o Santos amanhã às 19 horas. Cuiabano está à disposição, treinou normalmente essa semana junto com o grupo e sim, pode entrar como titular. A gente sabe também que o Thiago Mendes, que ficou fora da última partida, retorna também fisicamente ok. Não sente mais dores no joelho e agora pode ser aí a opção do técnico Bruno Lazzaroni nesse momento da temporada em retornar à dupla de volantes com Cauã Barros. A gente sabe também que o Vasco vai ter um problema e se chama Carlos Cuesta. O jogador ainda não recuperado, não vai para o jogo, não encara o Santos nesse momento da temporada. O Vasco informou aqui que o Cuesta realizou o treino com o grupo durante a semana, porém ainda não está apto para retornar à lista de relacionados. Informa o Vasco no grupo aqui que tem, da imprensa vascaína, acabo de receber aqui agorinha no grupo. Beleza? Então temos aí o desfalque do Cuesta e, obviamente, o Saldívia pode voltar a ganhar essa vaga na equipe titular. Jogou até bem, no último jogo contra o Fluminense. Tem o Hugo Moura também, que muitas das vezes é utilizado ali como zagueiro pela direita, quando o Fernando Diniz, principalmente, era o treinador. O Hugo jogava praticamente de zagueiro nesse time da equipe do técnico Fernando Diniz, demitido na última semana no Vasco. Então é isso, esse é o elenco, jogo contra o Santos, arbitragem de Rafael Klein do Rio Grande do Sul, já definida para o jogão que tem aí o Vasco. Uma missão, o Santos também tá mal, hein? Uma missão, repetir a última partida entre Santos e Vasco no Morumbi. Tomara que dê certo. Vamos torcer, pro nosso Vascão voltar a vencer, porque agora é olhar para frente e definir agora o nosso futuro. E falando em definir futuro, vamos falar sobre o possível novo treinador, hein? E a informação da tarde dessa quarta-feira é que sim, o Vasco fez uma proposta a Arthur Jorge, treinador do Al Rayyan. A informação vem do Lucas Pedrosa e afirma que sim, o Gigante da Colina preparou uma proposta milionária e não vê a multa de rescisão do treinador como um problema, cerca de 26 milhões de reais. A situação é vista como um treinador, que tem muita bagagem no futebol brasileiro,
um treinador que foi vitorioso e que tem um conhecimento vasto aqui da competição. A ideia é um nome forte, com costas largas, que controle o vestiário, que seja um imã para novos treinadores e que seja também um treinador vitorioso. O projeto é ambicioso e pode estar passando nas mãos de Marcos Lamáquia, diante desse momento de transição muito próxima da venda da SAF vascaína. Arthur Jorge está no Al Rayyan, tem contrato até o meio de 2027 e teria sido aí a prioridade definida pela diretoria do Vasco pós primeiros contatos com Renato Portaluppi. A situação envolvendo Arthur Jorge agora é o seguinte, é a análise, né, do treinador em cima da proposta do Vasco. Óbvio que caso aceite a proposta do Vasco, vai tentar uma rescisão amigável com o Al Rayyan. A situação lá não é tão boa assim como se fala, né? Está instável lá na competição. E, claro, pode ser aí um momento também do Al Rayyan, caso não queira mandá-lo embora e pagar uma cláusula de rescisão ao treinador, liberar o mesmo, né, para o Vasco. Vamos ver as próximas movimentações entre Vasco e Arthur Jorge, mas segundo informações nessa quarta-feira, a proposta milionária já está nas mãos. E falando sobre Renato Gaúcho, é muito próximo daquilo que a gente já vinha trago no panorama. O Vasco abriu conversas, parece que as negociações não avançaram, parece que a pedida salarial do Renato Gaúcho é muito alta para as pretensões do Vasco e, claro, observando a pedida do Renato Gaúcho em relação ao que o Arthur Jorge recebe, é muito melhor trazer o Arthur Jorge, segundo ala da diretoria do Vasco. Então, por isso que está havendo essa movimentação. O Renato Gaúcho era considerado internamente o treinador mais viável, o cara que tem sim um vasto conhecimento de futebol, que seria interessante para o atual momento do Vasco, mas uma pedida muito alta se aproxima de nomes mais brilhantes, nomes com mais força no futebol mundial. Então a ideia do Vasco é de um equilíbrio entre os treinadores que o Vasco vem conversando e, claro, comparando com a pedida salarial de cada um, priorizar aquele que tem um projeto mais ambicioso dentro do ponto de vista da alta cúpula da diretoria Cruz Maltina. E por isso que o Arthur Jorge teria recebido essa proposta e as conversas com o Renato Gaúcho teriam esfriado. Mas a situação é a seguinte, as conversas com o Renato Gaúcho ainda continuam e também abre-se outras aspas. A informação também dessa quarta-feira é que o Vasco abriu negociações e conversas com Marcelo Gadiardo. Aí você vai me perguntar assim, pô, mas como assim? O Vasco quer todo mundo? Como assim? 3 negociações é pouco. Sempre que houver uma procura por um treinador, todas as equipes procuram 3, 4 a 5 nomes. É isso aí, é o que aconteceu anteriormente aqui no Vasco. O Vasco negociava com o Renato Gaúcho e já estava acertado com o Fábio Carille. Quando o Renato Gaúcho recusou a proposta do Vasco, o Vasco foi lá e assinou com o Carille. Então é muito comum negociar com mais de um treinador. Então o Vasco já fez proposta para o Arthur Jorge, negocia com o Renato Gaúcho, porque se o Arthur Jorge recusar, você já tem uma negociação em andamento avançada. E abre negociações com Marcelo Gadiardo, argentino que acaba de sair do River Plate, está livre no mercado e também é um nome muito interessante que agrada a cúpula da diretoria Cruz Maltina. Marcelo Gadiardo, bicampeão da Libertadores, campeão da Copa Sul-Americana e multicampeão na Argentina, está livre e pode receber uma proposta do Vasco, caso Arthur Jorge e Renato não avancem. A ideia é sempre manter um plano pós uma possível rejeição no mercado, e esse plano pode se chamar Marcelo Gadiardo a qualquer momento, tá? Então vamos observar o cenário, o Vasco se movimenta rápido para fechar, Admar Lopes já quer movimentar nessa semana a chegada desse treinador, exatamente porque a janela de transferências do início de ano se encerra no dia 3 de março, e o planejamento do Vasco é sim manter um trabalho a longo prazo para aproveitar a janela do meio do ano, já que esse elenco que o Vasco tem hoje é muito da cara do ex-treinador. O Vasco manteve o David a pedido do técnico Fernando Diniz, o Vasco contratou Saldívia a pedido do técnico Fernando Diniz, Marino Hinestrosa a ligação também do técnico Fernando Diniz, entre outros jogadores ali. Então o Brenner, enfim, tem muito a cara do técnico Fernando Diniz e também, né, do link direto com Bertolucci, com Juliano Bertolucci, que é empresário de Fernando Diniz, empresário do Brenner, Thiago Mendes,
cuiabano, enfim. Tem uma vasta lista aí de jogadores do Juliano Bertolucci que o técnico Fernando Diniz exige as contratações e acabam chegando, né, para agora agregar no elenco do Vasco. Jogam também com outros técnicos, né, só porque o Fernando Diniz indicou que joga só com ele. Joga com outros técnicos também, mas esse elenco é muito recheado com peças do Diniz. Então, um trabalho a longo prazo de outro treinador, a gente pode ter aí um planejamento, né, de uma janela de transferências aí, de uma reformulação, já que o Vasco ainda não tem o elenco ideal nas mãos. Negociações por jogadores paralisadas até a chegada do novo treinador. Será o Arthur Jorge aceitaria a proposta do Vasco? Renato Portaluppi pode abrir mão e avançar nas negociações nas próximas horas, ou Marcelo Gadiardo pode ser a bola da vez após 2 negociações não avançarem. Qual é a sua opinião? Qual é a sua melhor opção? Corre lá nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu tô voltando, hein? Hoje à noite, live às 9 da noite, eu aguardo você.